Pessoal, muito boa tarde. Damos início aqui a mais um Lead Talks. Dizia aqui que esse é o nosso 39º Lead Talks e trazendo sempre bom conteúdo, boa informação a você, membro filiado do Lead. Hoje vamos falar de vendas diretas no e-commerce e a transformação digital acelerada. Acho que todos sabem o quanto o e-commerce cresceu e se modificou e se transformou nesses últimos meses, e a gente vai poder ouvir em primeira mão aqui dos protagonistas de todo esses últimos meses no e-commerce. Nossos convidados especiais de hoje, o Ricardo Bloch, presidente da Lenovo Brasil, junto com o Thiago. Thiago, eu vou pedir desculpa, depois você vai ter que ler o seu sobrenome, porque é um pouco difícil aqui, eu não quero errar o seu nome. Mas o Thiago é diretor de vendas e e-commerce da Lenovo Brasil, a Júlia Rueff, diretora de Marketplace do Mercado Livre, e o Júlio César Trajano, diretor de e-commerce do Magazine Luiza. Quem conduz nosso encontro de hoje, claro, é o Marcos Gouveia de Souza, presidente do Lead Comércio, com apoio do Luiz Fernando Furlan, que está conosco aqui, chegando na sua casa, no seu computador, para estar nos apoiando aqui nesse debate. Passando rapidamente a dinâmica, vocês conhecem já, mas reitero aqui, nós teremos as apresentações iniciais dos nossos convidados, vamos falar um pouquinho sobre eles, sobre as empresas deles, para ajudar a contextualizar todo esse encontro, e na sequência o Marcos Gouveia já toca para o debate, onde eu peço que vocês também participem, mandando suas mensagens através da caixa de mensagem embaixo do player. Nós vamos direcionar aqui as perguntas aos convidados. Então aproveitem esse momento também para se informarem e interagirem com os nossos convidados. Sem mais delongas, já vou passar a você, Marcos. Eu não vou passar para o Furlan, porque eu não sei se ele está conectado aqui ainda conosco, mas passo para você então, Marcos, por favor. Sua saudação. Bom, boa tarde a todos vocês que estão conosco mais uma vez. Eu acho que o tema dos mais oportunos, e não é só na realidade brasileira, mas é que a transformação precipitada pela pandemia, que fez crescer de forma marcante o e-commerce, tem os seus impactos, não só no mundo do varejo como um todo, mas transcende em muito a questão do varejo. Porque, tomando como exemplo o que aconteceu no Brasil, nós estamos migrando de uma participação anterior à pandemia de 5% por uma participação em torno de 10%, que pode ser até maior do que isso, em termos do e-commerce em relação ao varejo total. Mas isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, aconteceu na Ásia e traz na sua esteira outras transformações importantes. Uma delas, por exemplo, é a facilidade e o estímulo para que os fornecedores de marca criem canais exclusivos através do digital para chegarem ao consumidor final. E outras implicações envolvendo, por exemplo, em breve no Brasil, o uso do pagamento instantâneo, que no ambiente do digital vai contribuir em muito para acelerar e facilitar transações. Então, seguramente o papo e os nossos convidados de hoje, sem dúvida, vão trazer contribuições importantes para reflexões para agora e para o depois. Eu percebo que o Furlan está no ar através do iPhone e talvez queira já também dar as suas boas-vindas, Furlan. Acho que vai dar as boas-vindas depois. Então, dentro daquela dinâmica que o Johnny comentou, vamos passar então para o Ricardo, presidente da Lenovo, para que ele se apresente a Lenovo para atualizar-nos sobre a Lenovo e, em seguida, temos a sequência das apresentações. Ricardo, por favor. Boa noite, Marcos, Johnny. Prazer estar aqui com vocês, todos que nos ouvem. Júlia, Julinho e o Cax, nosso parceiro, o ministro Furlan. É um prazer estar aqui com vocês. Vou começar falando rapidamente sobre a Lenovo e aí no meio da conversa acabo falando um pouco da minha carreira rapidamente. Para quem não conhece, a Lenovo é uma empresa global de praticamente 36 anos de existência.
ela é hoje a líder mundial de venda de computadores no mundo. E nesse começo dela, ela, originalmente na China, ela começou como uma distribuidora e revendedora de PCs. Ela fez uma aquisição muito estratégica que foi em 2005, quando ela adquiriu a divisão de PCs da IBM mundialmente, né? Eu, particularmente falando um pouco, trabalhei na IBM por 14 anos, sou engenheiro, e uma curiosidade que eu lembro que em 92, quando o CEO vindo de fora da IBM, Lou Gerstner, entrou, ele já teve a visão da internet, isso que nós estamos. Na época, a visão da internet é como as pessoas iam se comunicar, compartilhar informações, mas eu acho que naquela época ninguém imaginava que a gente ia ver essa transformação que hoje nós vamos discutir aqui e tudo que está acontecendo do ponto de vista de usar a internet realmente nessa transação comercial, como a gente está vendo nesse esporte muito acelerado em função de tudo isso que nós estamos vendo hoje e que nós vamos falar. A Lenovo hoje mundialmente fatura basicamente mais que 50 bilhões de dólares, era uma empresa listada na Fortune 500, ela tem hoje 63 mil colaboradores e atuamos em 180 países no mundo todo. Além da aquisição que eu comentei da IBM, em 2012, a Lenovo fez 2 aquisições estratégicas também. Uma foi a Motorola, na época da Google. Hoje, a venda de smartphones da Motorola é uma subsidiária da Lenovo. E também a divisão de servidores, em 2012, da própria IBM. Foi a segunda aquisição da IBM e a terceira aquisição estratégica. Em termos de Lenovo Brasil, hoje nós temos aproximadamente 700 funcionários diretos. Quando a gente considera parceiros e terceiros, são mais de 1.000 funcionários, onde a gente atua com uma fábrica no município de Indaiatuba, uma fábrica da que a gente tem muito orgulho por ser uma das fábricas de referência dentro da própria Lenovo, que tem praticamente 33 fábricas ao redor do mundo, e é uma das referências em função da sua expertise que ela desenvolveu no que a gente chama de indústria 4.0, que a gente pode falar um pouco mais para frente. O nosso centro de reparos também fica lá. Temos um centro de pesquisa onde a gente desenvolve soluções, especialmente softwares diagnósticos para a Lenovo mundialmente, ou seja, são engenheiros e analistas desenvolvendo produtos para o mundo a partir do Brasil. 95% dos produtos que a gente vende no Brasil, comercializa, são fabricados aqui no Brasil, em Indaiatuba. A gente fabrica a linha ThinkPad para o mercado corporativo, uma linha de mais de 27 anos de existência, inclusive ela começou a ser montada aqui no Brasil, eu estava na IBM em 1995, é um ícone, uma referência. A linha de varejo, que a gente chama, que é a IdeaPad e Yoga, as linhas que a gente vende através do varejo, através do Magazine Luiza, que está aqui com a gente, o Mercado Livre. A nossa linha de game, né, um segmento que tem crescido fortemente, especialmente no início da pandemia, e não só para game, mas são máquinas com processamento gráfico muito potente, que servem não só para quem gosta de jogar, mas também para profissionais que precisam dessa capacidade, profissionais como dentistas, arquitetos, enfim, pessoas que precisam dessa capacidade. Também os servidores que eu comentei são fabricados aqui no Brasil. Hoje somos líderes de mercado, há 2 anos a gente é líder de mercado na venda de varejo, especialmente na venda de notebooks, a gente tem mantido essa posição. Como empresa, a nossa visão mundialmente é uma visão de levar tecnologia inteligente para todos. Nesse sentido, a gente tem buscado realmente inovar. Inovar no sentido de melhorar a vida das pessoas e empresas, trazendo tempo, maior conforto e conexão. Um dos segundos pilares dessa transformação seria o foco no cliente. A gente coparticipa em desenvolvimento, ouvindo o cliente e tentando melhorar a sua jornada de contato com a nossa tecnologia. Um terceiro pilar muito importante, inclusive nos dias de hoje, é a cidadania. É levar essa tecnologia cada vez mais para mais pessoas ao redor de 180 países que a gente atua e a 1 bilhão de clientes que a gente acaba impactando positivamente, tanto olhando do ponto de vista de diversidade das culturas e fazendo chegar. Melhorando a sociedade, né? E levando tecnologia para poder resolver desafios que hoje temos, tanto na área de saúde, especialmente, como na área de educação. Aqui, particularmente, na área de saúde, desde o início da pandemia,
a gente se engajou e acabou doando mais de R$1,5 milhão de reais em equipamentos, especialmente para hospitais públicos e organizações, né, para ajudar na infraestrutura ao combate do coronavírus, ao tratamento. Hospitais de campanha, Hospital Santa Marcelina, Santa Casa, Hospital das Clínicas, enfim, vários hospitais que a gente acabou atendendo. E na área da educação, praticamente há 2 anos, a gente firmou uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, onde para cada computador vendido no varejo, para cada notebook, a gente faz um aporte, uma doação para o Instituto, e nos nossos cálculos a gente já conseguiu impactar positivamente ao redor de 150 mil alunos. O último pilar seria o pilar de performance. A gente trabalha com produtos de plataforma aberta para colaborar com a indústria e com os parceiros, Microsoft, Google, Intel, AMD, para poder levar soluções mais inteligentes para os nossos clientes. Falando rapidamente do mercado, né, que acho que o nosso tema hoje, como é que está esse mercado de tecnologia, para vocês terem uma ideia, hoje o mercado de computadores pessoais no Brasil gira em torno de 5,7 a 6 milhões, essa é a previsão para esse ano, mas é um mercado que já chegou a ser um mercado de 15,8 milhões de unidades em 2011. Para vocês terem uma ideia de como evoluiu essa tecnologia, a gente estava numa crescente, obviamente agora com essa situação econômica da pandemia decresceu. O mercado no primeiro trimestre de 2020 cresce 16%, no segundo trimestre ele cai praticamente 12,6%. A Lenovo conseguiu crescer aqui no Brasil 3,1%, o que quer dizer que a gente ganhou market share e por isso, nesse trimestre, no segundo trimestre, pela primeira vez em 6 anos, a gente se tornou líder de mercado no Brasil, como a gente é mundialmente, o que nos traz uma satisfação muito grande. Em termos de produtos, o notebook se mantém por essa demanda que a gente está vendo das pessoas trabalhando e estudando e até jogando de casa, né? Essa transformação incrível que houve. O computador de mesa, que a gente chama de desktop, ele cai 42% nessa evolução. E notebooks de alta performance, com maior capacidade de processamento gráfico, eles crescem 90% de trimestre comparado com o trimestre do ano passado. Então, realmente é uma transformação. Agora, tudo isso a gente observou, especialmente no final de março e começo de abril, aí o trimestre todo, uma inversão de rotas significativa, né? Praticamente a gente vendia 50% do nosso volume em loja física e 50% no online, né? Através do e-commerce, e a gente viu uma inversão de praticamente 80% sendo vendido através do online e 20% na loja física. Agora existe uma tendência de reversão conforme as lojas vão reabrindo, né? Acho que o Júlio vai acabar comentando um pouco sobre isso, mas essa foi essa tendência. E para falar um pouco dessa inversão, dessa tendência do e-commerce, como a gente viu, eu gostaria de passar a palavra para o Thiago para ele complementar um pouco. Obrigado. Certo. Boa noite a todos e agradeço ao Lead pelo convite. Obrigado pela palavra, Bolas. Sou o Thiago Kaczmarek e, Johnny, você não é o único que tem dificuldade para pronunciar o sobrenome, por isso que a maioria me chama de Cax, hoje no trabalho aqui. Atualmente eu estou à frente do e-commerce da Lenovo e eu entrei na Lenovo há menos de 2 meses. Já estou na indústria de PCs há 15 anos e há mais de 8 anos trabalhando especificamente com e-commerce. E agora aqui com a missão de dar continuidade à expansão desse canal na Lenovo. Complementando algumas das informações aqui que o Blog trouxe, eu gostaria de trazer um pouco sobre a performance do e-commerce. E esse é um setor que andou na contramão do mercado durante a pandemia. E no caso da Lenovo, a gente teve uma aceleração muito importante desde março, principalmente por conta aí de 2 movimentos. Primeiro, o aumento da demanda por home office, trabalhar de casa, estudar de casa, passou a fazer parte da rotina de muita gente, e o computador passou a ser, então, um dispositivo muito mais essencial dentro de casa. E segundo, porque os clientes passaram a preferir comprar pelo canal online, por conta da pandemia, e, inclusive, muitos passaram a comprar pela primeira vez. Isso é a digitalização da venda, onde cada vez mais os clientes passam a conhecer os produtos através dos canais online e acabam tomando as suas decisões de compra passando por essa jornada nos canais digitais.
Na Lenovo, a partir aí do segundo trimestre, a nossa venda mais do que dobrou, comparando com o ano passado, tanto no nosso site, quanto no Marketplace. E principalmente no Marketplace cresceu ainda mais rápido, acelerando mais de 150% ano sobre ano, incluindo a venda nas plataformas da Magazine Luiza e do Mercado Livre, que estão aqui conosco hoje nesse bate-papo. Um outro movimento que chamou a atenção foi o crescimento das visitas através do dispositivo mobile, né? Então, desde o início da pandemia, o volume das visitas vindos de smartphone quase triplicou ano sobre ano. Algumas categorias também se destacaram bastante, a demanda por monitores mais do que dobrou, a demanda por computadores gamer aumentou quase 3 vezes também, ano sobre ano. Isso demonstra e conecta muito aí com o que o Bloch comentou sobre os clientes buscando cada vez mais equipamentos que permitam montar uma infraestrutura doméstica que atenda ao trabalho, estudo e jogos, entretenimento, né? O único setor que a gente observou uma redução nas vendas no início da pandemia foi o B2B, e que agora, nos últimos 2 meses, começa a retomar os patamares normais. Especificamente para esse setor, a Lenovo recentemente lançou o Lenovo Pro, que é uma plataforma desenvolvida para esse público de micro, pequenas e médias empresas, e que oferece algumas vantagens como serviço premium, computadores configuráveis e algumas condições de pagamento facilitadas, e também a possibilidade de ter a consultoria do nosso time de pós-venda. Também lançamos um portal de educação com ofertas específicas para esse segmento. Enfim, tivemos algumas mudanças grandes, que aconteceram muito rápido e que tem nos desafiado a nos adaptar com agilidade nesse novo cenário. Estamos há cerca de 6 meses aí nesse momento de pandemia e ainda vamos ter mais alguns meses aí pela frente, né? E certamente, depois da pandemia, a gente deve estar num novo patamar de venda através do e-commerce, né? Digitalização aqui, ela é um caminho sem volta, né? O mundo não vai digitalizar menos, né? Ele vai digitalizar mais e vai atingir todas as empresas do mercado. E para nós, como indústria, a gente tem alguns aprendizados importantes e, principalmente, algumas oportunidades que vão exigir bastante da nossa atenção a partir de agora, né? Primeiro, a gente passa a ter uma responsabilidade maior nessa jornada de compra. Está cada vez mais complexa, com múltiplos pontos de interação. O consumidor está cada vez mais conectado, always on, e consultando múltiplos canais antes de tomar sua decisão de compra. A experiência dos dispositivos mobile precisa ser continuamente aperfeiçoada. Esse é o dispositivo que hoje recebe o maior volume de visitas. O Marketplace cada vez mais se consolida como uma rota importante e que exige uma operação otimizada para fazer essa entrega 1 a 1 e com rapidez. E cada vez mais a gente precisa ter profissionais que tenham essa expertise em digital. Antigamente era importante saber usar o pacote Office. Hoje, a aceleração digital, ela cada vez mais demanda profissionais que entendam de analytics, de mídia digital, de CRM, de Big Data, e que consigam trazer para dentro da empresa essa cultura analítica e o conceito do digital first, né? Então, não são movimentos novos que surgiram durante a pandemia, mas que claramente ganham uma relevância muito maior a partir de agora e fazem com que o digital passe a ser ainda mais estratégico aqui dentro do negócio. Tá no mudo, Marcos. Obrigado, Thiago. A Júlia está aí? Estou aqui. Opa, vamos lá, Júlia. Bom, obrigada pela oportunidade de participar, prazer conhecer todos vocês, prazer em estar aqui e falar sobre esse tema no momento em que o e-commerce ele é uma alavanca importante para os mercados tradicionais, né? Vou me apresentar, eu sou Júlia Rueff, eu sou a responsável pelo Marketplace, pela unidade de negócio Marketplace do Mercado Livre. Apesar de eu ter uma experiência longa de 14 anos já
de experiência profissional. Eu sou nativa digital, trabalhei desde a minha primeira experiência profissional dentro de um e-commerce, passei por alguns e-commerces, na verdade, tive uma passagem pela indústria também, e no Mercado Livre eu estou há 3 anos. Bom, o Mercado Livre é líder de e-commerce na América Latina, é um grande ecossistema de produtos digitais. O marketplace é o core business do negócio, é como todo mundo conhece o Mercado Livre hoje, mas a gente tem várias outras unidades de negócio muito relevantes e que fazem que viabilizam bastante dessa nossa liderança dentro de toda a América Latina, né? A gente tem também a unidade de negócio Mercado Pago, que é responsável por todos os por nossas transações de pagamento dentro da plataforma. A gente tem vários serviços financeiros dentro de Mercado Pago, tanto para dentro da plataforma quanto para fora. Então, uma unidade de negócio que extrapolou o universo Mercado Livre especificamente. A gente tem o Mercado Envios, que é a nossa unidade de negócio logística. Hoje, mais de 80% de todas as entregas feitas pelo Mercado Livre, elas são feitas através de Mercado Envios, e esse é um dos grandes segredos de sucesso do nosso negócio. A gente consegue garantir experiência de compra, consegue garantir um alto NPS, que é o nível de satisfação do consumidor, né? Frete grátis para o consumidor final e segurança e entregas rápidas. Então, é uma unidade de negócio-chave, super relevante no nosso negócio. E tem outras unidades, como publicidade, para anúncios, né, para anunciantes poderem usar os nossos 52 milhões de usuários por mês dentro da plataforma para anunciar seus produtos. Classificados como uma das unidades para anúncios de imóveis, motos, carros, etc. E também a plataforma Mercado Shops, que é uma unidade de negócio para venda exatamente de plataforma de e-commerce para varejos que queiram ter seu próprio e-commerce. Então, é um grande ecossistema. Hoje, boa parte do sucesso do Mercado Livre vem exatamente na pandemia. A gente foi colocado bastante à prova, né? Foi uma demanda, apesar do contexto fora, né, do e-commerce ele ser muito difícil, para o e-commerce ele trouxe uma necessidade de aumento de absorção de uma demanda enorme, né, que não estava prevista para esse período, e com 21 anos de história e toda essa construção desse ecossistema, a gente foi capaz de absorver bem toda essa demanda e conseguir dar vazão, inclusive melhorando os nossos índices de atendimento, conseguindo fazer com que a nossa malha logística própria tivesse uma penetração cada vez maior no negócio, garantindo, inclusive, nível de serviço para eventuais transportadores que pudessem não ter seus serviços 100% funcionais nesse momento. O Mercado Livre tem a missão de democratizar o comércio eletrônico e o acesso a meios de pagamento, né, através de Mercado Livre e Mercado Pago. E a gente entende que tem um papel muito importante como um dos motores de recuperação econômica para centenas de milhares, né, de pequenos negócios no Brasil e na América Latina. A gente tem 11 milhões de vendedores dentro da plataforma e no momento de varejos e lojas fechadas, a gente sabe quão importante é ter um canal adicional de vendas para quem é bastante dependente do varejo físico. Durante essa pandemia, a gente teve muitas iniciativas para ajudar o pequeno varejista, foram mais de 20 milhões investidos nessas iniciativas. Então, a gente teve desde isenção de comissão para produtos de necessidade básica no começo da pandemia, passando por disponibilização de crédito, mais de 600 milhões de crédito para capital de giro para os nossos vendedores, desconto para novos vendedores e facilitação de onboarding dentro da plataforma para aprender a gerenciar seus negócios dentro da plataforma. Foram mais de 10 milhões de reais em doações para Banco de Alimentos e para Cruz Vermelha. Enfim, a gente também disponibilizou a nossa plataforma de Mercado Pago como uma das possibilidades para auxílio emergencial, com mais de 6 milhões de usuários usando o Mercado Pago para essa funcionalidade. Os últimos números, né, são públicos. A gente teve um crescimento de 87% na nossa receita líquida, né, somou mais de 5 milhões de novos usuários nesse período, e é um reflexo um pouco do que foi comentado anteriormente sobre uma mudança de patamar da penetração do e-commerce, né, no Brasil, na América Latina.
A gente entende que mesmo com a abertura do comércio, são muitos novos usuários experimentando comprar online, e a gente entende que são pessoas que vão continuar comprando online, claro, voltam a comprar nas lojas físicas, mas passam também a ter esse hábito de consumo. Outra tendência muito interessante que a gente pôde avaliar nesse período foi que a recorrência de compra de usuários já existentes também aumentou bastante, inclusive para novas categorias, né? A gente lançou, no meio da pandemia, a gente lançou a vertical de supermercados, né, para garantir disponibilidade dos produtos de necessidade imediata. Era um projeto que a gente já tinha mapeado, estava para o futuro, a gente fez um grande trabalho para poder antecipar. Hoje a gente tem a nossa plataforma, né, a nossa navegação do supermercado com mais de 40 mil produtos disponíveis, tem muitos vendedores dentro da plataforma, todas as grandes marcas presentes dentro do nosso supermercado, entregas Brasil em prazo curto, frete grátis acima de R$ 99,00, enfim, tudo muito novo para o Mercado Livre também, funcionando muito bem, são mais de 3,5 milhões de usuários, e, enfim, uma grande experimentação do e-commerce para novos usuários, para novos varejistas, e para quem e-commerce também, uma grande experimentação de novos desafios e de novas categorias. Eu acho que passei resumidamente por vários pontos, passo a bola para o Júlio Trajano. Perfeito. Júlio. Obrigado, Júlia. Boa noite, Marcos. Boa noite, Johnny. Ministro Furlan, satisfação estar aqui com vocês. Me passando a cabeça aqui os eventos nossos aí, presenciais aí do LID, varejo, que delícia, hein? O último que eu fui foi no Hotel do Guarujá, que espetáculo, que delícia estar com todo mundo, fazer amizade, que delícia, que saudade, né, que a gente sente, né? Vai voltar. Vai voltar, tem que voltar, viu? Tem que voltar porque é muito gostoso mesmo. Fiz amigos, inclusive, lá, que tem contato bastante até hoje, independente dos negócios, né? Eu acho que isso é importante. Mas legal, muito obrigado pelo convite, estou bem satisfeito de estar aqui com vocês. Contar um pouco, meu nome é Júlio César, eu estou praticamente a todo o tempo da minha vida de carreira, estou no varejo, no Magazine Luiza. O Magazine Luiza nasceu em 1957, quase 62 anos, 63 quase completo, aí vamos completar agora em outubro. E nasceu no interior de São Paulo, em Franca, né, com uma loja pequena, um sonho de um casal, Dona Luísa e seu Pelegrino, né, uma loja pequena, começou a vender televisão, na verdade começou a vender, era cristaleira, depois começou a vender TV, geladeira, vendeu a primeira máquina de lavar roupas de muitas pessoas no interior de São Paulo. Então, uma história muito bonita, e já nesses 72 anos, a gente costuma dizer que a transformação digital do Magazine Luiza começou lá em 1992, quando o Magalu lançou as lojas virtuais Luiza, que naquela época nem existia, né? Essa tecnologia de computadores de alta performance, né, lógico, esses computadores atuais que vocês vendem hoje, nós vendemos, né, vocês produzem, e a gente fazia a venda através das nossas lojas virtuais em 92, imagina isso, 1992, não tinha nenhum produto nas lojas, tinha as lojas físicas lá, não tinha os produtos, o cliente chegava na loja, então eram lojas menores, né, chegava na loja, era atendido, tinha força de vendas lá, era atendido pelos vendedores, e ele fazia a compra através de um videocassete, então ele tinha um caderninho lá, que ele olhava, quero ver uma lavadora, um computador. Ele tinha um book que ele procurava o tempo, ia lá no videocassete, colocava o tempo e o cliente ficava vendo aquelas imagens. Então, desde então, a gente fazendo nosso banco de imagens, o nosso SEO da época lá, então, fazendo todo o cadastro de features do produto. Então, isso já funcionava em 92, né? E essa é para resumir um pouco de quando começou a nossa digitalização. E agora, realmente, o que a gente quer levar a muitos o que é privilégio de poucos, né? Nessa digitalização nossa, que a gente traz um pouco mais ênfase para esse negócio desde 2015, 2016, né? E hoje o Magalu, nós estamos com quase 1.200 lojas físicas, nós estamos presentes aí em quase todos os estados do Brasil, estão pegando o Tratado de Tordesilhas para cá, quase todos, tirando o Espírito Santo e Rio de Janeiro ainda, né? Que não temos operação ainda com lojas físicas, mas a gente tem uma performance bem boa com o e-commerce lá, né? E o canal e-commerce, né, hoje também participando muito bem do nosso negócio, né, mesmo antes da pandemia, né? Nesse conglomerado a gente tem hoje dentro da nossa empresa Netshoes, né, focada mais na parte de artigos esportivos, Zattini com moda, Época Cosméticos com beleza, temos o braço financeiro também. Esse ano, começo do ano, a gente já lançou o Magalu Pay,
dentro do nosso super aplicativo, né? Dentro do nosso aplicativo, os clientes, né, conseguem aí fazer toda a sua compra, parcelar, ter um crédito junto do cartão Luiza, que é uma joint venture que a gente tem junto com o Itaú, que é a Luiza Cred. Então, hoje a nossa plataforma está completa, a gente lançou essa campanha de Tem no Magalu, né? Então, realmente, hoje você encontra de tudo dentro do Magalu, né? E falando um pouco da pandemia, foi um susto grande para todo mundo, né? Esse caos, no dia 16 de março, acho que eu saí daqui, estou até no escritório hoje, eu saí do escritório dia 16 de março, falei, não, daqui uma semana, na próxima semana eu já volto aqui rápido, né, Marcos? Volto aqui no escritório, já retomo minha vida e fiquei em casa, acho que uns 140 dias para a gente retomar. Há 2 semanas atrás, a gente está vindo às terças e quartas-feiras aqui, esse caos que a gente se tornou toda essa situação nossa, né? Tanto para todo mundo aí, na parte profissional, pessoal, mas a gente saiu correndo e a gente começou a ter reuniões. A gente tem o nosso grupo da Direct, que a gente faz todos os dias reuniões às 8 horas da manhã, a gente ficava até às 11, todos, inclusive sábados e domingos, a gente trabalhando bastante, e a gente costuma dizer que a gente fez 50 semanas em 5, né? Parafraseando aí o nosso JK. Então, colocamos em prática aí alguns projetos que estavam marcados muito para frente, que a gente conseguiu trazer agora. O destaque nosso sempre foi a preservação da vida, né, tanto dos nossos clientes, nossos funcionários, a preservação do nosso caixa, né, realmente a gente também tinha a condição de colocar em prática o nosso desenvolvimento de algumas estratégias que a gente tinha colocado. Então, dentro disso, a gente montou alguns comitês de trabalho, né, na pós-pandemia, ou no início da pandemia, no início do final de março, no início de abril. Lançamos uma plataforma super legal, com apoio total à comunidade, que foi o Parceiro Magalu. Fiz uma campanha bem grande com o Parceiro Magalu para contribuir com muitos pequenos empresários aí, né, pequenos varejistas. Hoje nós temos aqui, até atualizei esse número hoje, são 21 milhões de CNPJs totais, desses 7 milhões e 600 CNPJs do varejo, nós temos um número grande, acho que 10 milhões de serviços, né? CNPJs de varejo são 7 milhões e 600, somente 100 mil hoje, só existem 100 mil sellers vendendo na plataforma, né? Vendendo digitalmente. E a gente trouxe essa situação, essa oportunidade para os pequenos e médios varejistas, para conseguirem operar dentro da nossa plataforma, né? Subindo ali o seu negócio, e muitos deles estão conseguindo atravessar esse momento duro com o apoio do Magalu, com essa plataforma Magalu, de uma maneira bem simples. Na própria loja física, ele já sobe os produtos dele muito rápido, no outro dia já começa a vender, né? Então, várias situações, casos específicos de CNPJ, de parceiros do Magalu, CNPJ de pessoas jurídicas, né? Vendendo bastante hoje, conseguindo sustentar a sua operação com isso. E pessoa física também, né? A gente tem um parceiro do Magalu, pessoa física, que ele consegue hoje, através da nossa plataforma também, fazer uma venda direta no seu grupo de amigos, montar uma estratégia de marketing específica para isso e ter uma remuneração bem interessante nesse momento mais duro do negócio. A gente vê declarações aí impressionantes aí de pessoas que agradecendo ou que conseguiram manter as suas contas em dia, ou conquistaram veículos, conseguiram trocar o celular. Então, realmente, é muito bacana isso o que o Magazine Luiza está conseguindo trazer para esses nossos clientes também, parceiros, que não são nossos clientes parceiros, e também para a comunidade, né? Além disso, como eu falei, a gente acelerou muito dos nossos projetos. Nós trouxemos para dentro de casa, a gente tinha lançado isso lá em 2017, o Mercado Magalu, e agora a gente deu um gás no início da pandemia, de poder promover e ter a condição desses nossos clientes não saírem de casa para poder receber a mercadoria em casa, né, principalmente a parte de mercado, limpeza. Então, a gente liberou frete grátis nesse momento para todos os clientes do Brasil todo. Então, a gente, desde álcool em gel, até tínhamos a parte de limpeza que a gente vendeu muito, além de bebidas, alimentos. Então, a gente se tornou um parceiro bem grande de todos esses fornecedores aí, direto comprando. Esse, no caso, não é marketplace, também marketplace, mas com venda direta. Então, a gente cresceu números aí, 3 dígitos enormes aí nessas categorias, né? Então, foi um momento bem interessante, que os consumidores também agradeciam o poder comprar e receber em casa sem ter o risco de sair daquele momento, né, de lockdown total. Então, a gente pôde também contribuir dessa maneira, né? Dentro do lado social, né, o Magazine Luiza, pela família dos acionistas,
fizeram doações específicas para contribuir com os menos providos aí da questão de saúde, alimentação, foco em respiradores, foram 2 etapas, né? Então, com muita atenção a isso, definiu-se um comitê específico para esse momento, né? E, no final das contas, do resultado da nossa empresa no segundo trimestre, também somos uma empresa de capital aberto, né? Então, resultados publicados aí, foi espetacular, né? Guardadas todas as dificuldades do momento, do caos, né, que o mundo viveu, mas eu acho que na parte de negócio dentro do Magazine Luiza foi o melhor momento do Magazine Luiza, da história do Magazine Luiza. Eu acho que segundo trimestre de 2020, eu acho que vai ser aquele momento de eu chamar meus netos para poder contar um pouco do que foi isso, né, explicar e o que aconteceu, deles entenderem como é que no meio dessa pandemia toda vocês conseguiram fazer esse resultado impressionante. Então, realmente, nós crescemos só no e-commerce, especificamente, 182%, né? Então, e 49%, quase 50% de crescimento total, com lojas fechadas no segundo tri. Né? Então, realmente, um resultado impressionante. Estou falando de 1.200 lojas fechadas, né? Não é pouca coisa. Então, tivemos um momento que o e-commerce participou com quase 90% da venda, crescendo aí em níveis gigantes, como eu já trouxe aqui o crescimento. O Marketplace com uma participação já de 27% do nosso negócio dentro do online. Então, realmente, resultados fantásticos. E também publicamos o julho e assim, continua, né? Então, o mais legal é que continua. O julho a gente já teve um resultado impressionante também, que a gente já publicou, né? E o mais legal é ver os nossos parceiros também, né? Esses parceiros que começaram a vender digital online, vendendo e-commerce através do nosso super app. A felicidade que eles estão, gostando do negócio, essa ansiedade de fazer que o varejo existe de nós, né? Então, acho que é muito bacana ver isso, o brilho nos olhos, né? Num momento tão difícil para o varejo. Tem pessoas em shopping, lojas de shopping fechadas, começaram a vender online, estão sustentando por isso. Então, é muito legal ver agora o ânimo de crescendo. Então, realmente, acho que o nosso papel está sendo bem feito, não só enquanto aos resultados, mas para um foco na sociedade também. Tá? Então, acho que, rapidamente, poder dividir um pouco do nosso trabalho. Acho que a gente vai continuar aí com a batuta do Marcos para poder trocar um pouco mais de figurinha, né, Marcos? Muito, muito, muito bom. Acho que a apresentação inicial de vocês já deu um panorama maravilhoso e para quem quer que esteja nos acompanhando desde o começo, aprendeu e sensibilizou-se muito com muitas das coisas que foram ditas. Eu queria trazer o Ricardo para uma primeira pergunta, Ricardo. O Thiago estava destacando o impacto que o home office trouxe para o negócio de vocês e trouxe para o negócio de todo mundo. Como é que vocês hoje estão visualizando essa evolução com respeito ao home office? Porque ele altera muito a configuração de mercado, né? Ele redesenha a geografia do consumo, regiões que tinham alto potencial passam a ter menor, regiões que tinham baixo potencial, cresce o potencial. Tem gente que já disse, né, que não é que nós estamos trabalhando em casa, é que nós estamos morando no trabalho. Como é que vocês visualizam a evolução do home office e o impacto que isso vai trazer no mercado como um todo? Marcos, é muito interessante a pergunta, porque, por coincidência, a Lenovo conduziu uma pesquisa muito recentemente, a gente acabou de receber, no mundo todo, foram praticamente 12 países, inclusive o Brasil, com 20 e poucas mil pessoas, né? E a pesquisa era justamente para entender o que tinha mudado na vida das pessoas, né, dos profissionais, e como é que eles estavam vendo essa mudança, né? Então, assim, números rápidos, né? 80% das pessoas pesquisadas no Brasil tiveram sua dinâmica de trabalho modificada, obviamente devido ao Covid-19. 69% se sentiram mais produtivos trabalhando de casa, em relação ao que estavam no escritórios. 54% acredita que vão continuar trabalhando de casa como trabalhavam antes do Covid-19, especialmente por causa das medidas de distanciamento social. Outro fato interessante é que 84% eles acham que viraram a própria pessoa de TI. Quando você está na tua empresa, né, você tem um problema, uma configuração, uma atualização de software, um problema assim, você acaba chamando aquela pessoa de TI. Essa pessoa não está mais ao lado teu, né? Inclusive, a gente tem um serviço que a gente chama Premier, onde a gente, para algumas empresas, a gente tem um engenheiro dedicado para
solucionar problemas à distância, já antes da pandemia. Imagina como isso está sendo usado agora para quem contrata esse serviço. 65% disseram que gastaram, em média, R$1.000 para investir no seu escritório em casa, né? Seja um acessório, seja um mouse, seja uma das coisas que a gente tem vendido muito, que aumentou muito a venda, para quem tem notebook, inclusive, é um monitor, é uma segunda tela, né? Isso te traz uma produtividade maior para você, ou estar trabalhando. Primeiro que você, acho que todos nós, todos vocês, nunca passaram tanto tempo na frente da tela do notebook e nunca usaram tanto a câmera, né, que sempre foi meio relegada aí no notebook, no equipamento, e nunca usaram tanto essa câmera. Então você traz um monitor que também te ajuda nesse sentido. E 64% se dizem felizes com essa situação, né? Então, assim, a gente olha ao redor do mundo, a Lenovo, vários escritórios, a maior parte dos nossos escritórios realmente ainda não voltaram as pessoas não voltaram para os seus escritórios, né? A gente, acho que o Júlio também, a Júlia comentou, a gente preza muito a saúde dos funcionários, a gente começou nosso home office no dia 16 de março e a fábrica continua rodando, praticamente não parou um dia, mas por enquanto, até para preservar a situação da fábrica, a gente não retornou, né? Obviamente, a gente está estudando política de home office para o futuro, mas com todos os clientes e parceiros que a gente conversa, parceiros, clientes, a maioria está esperando esse retorno, fazendo esse retorno gradualmente, né? A gente acha que, olhando para o mundo, vai ser um híbrido, né? Ou seja, você vai ter mais gente com flexibilidade, talvez escolhendo quais dias da semana vão trabalhar no escritório, porque essa digitalização, essa facilidade, essa interação, eu acho que, como foi dito aqui, veio para ficar, né? É um hábito que vai ficar. Isso vai demandar mais tecnologia, vai demandar mais escritórios inteligentes. A gente tem provido soluções de como você mapear dentro do teu escritório, como você faz com o estacionamento de shopping, por exemplo, né? Qual local o funcionário pode usar para preservar o distanciamento, fazendo isso com câmeras IoT, fazendo isso com inteligência artificial e ajudando realmente os escritórios a voltarem ao seu normal, ao seu trabalho. Ótimo. Só preciso fazer um esclarecimento público. Esta pergunta não foi encomendada, foi mero acaso mesmo. mas eu ia calhar. Bom, Júlia, inegavelmente, né, o auxílio emergencial acabou criando um colchão que amorteceu um pouco as consequências todas geradas pela pandemia. Mas também, como consequência, também alterou um pouco da geografia do consumo, né? Porque determinados bolsões passaram a ter uma renda que anteriormente não tinha. Só que o preço disto para o país é muito alto, 55 bilhões de reais mês, e já está anunciado que vai ser reduzido e quem sabe o que vem depois para o ano que vem. Que impacto isso pode ter tido no desempenho imediato de vocês e como que vocês imaginam isto vai impactar o desempenho próximo futuro? Muito boa a sua pergunta. Júlia no caso, né? Somos Júlia e Júlia. Legal. Não, a sua pergunta é muito boa. Eu acho que o e-commerce, no final das contas, independentemente do auxílio emergencial, ele foi muito impulsionado pela pandemia exatamente por um tema de lojas fechadas, né? Então, independentemente do auxílio emergencial, a gente já teria tido um salto muito grande de vendas, né, e de aumento de penetração online. O auxílio emergencial, sem dúvida, inseriu muita gente dentro desse mercado de consumo e a partir do momento que meios de pagamento online passaram a serem um dos possíveis destinos dessa transferência do depósito, os e-commerces passaram também a poder ser destino de utilização desse dinheiro, né? E principalmente quando você pensa que os e-commerces estão desenvolvendo as suas plataformas de supermercado, né, de desenvolvimento de produtos de primeira necessidade, né, as plataformas elas passam a ser não só um canal para você pegar esse dinheiro, como para você gastar esse dinheiro de uma maneira emergencial, inclusive para o que está faltando dentro de casa. É claro que quando a gente pensa no final desse auxílio,
dependendo de como a economia ela ande nos próximos meses, uma boa parcela da população ela vai ser de novo excluída da possibilidade de consumo, né? Quem teve a renda totalmente interrompida vai ter mais dificuldades para poder comprar produtos de necessidade básica. Mas é o que você falou, o trade-off de não ter esse valor é também não gastar os 50 bilhões de reais por mês que a gente vem gastando. Eu acho que para o e-commerce, para o negócio, para todos os negócios de e-commerce, na verdade, eu falo pelo Mercado Livre, mas eu acho que para todo o e-commerce, eu acho que isso tem um impacto menor, né? Existe uma migração de compra para o online, para o digital, então existe uma capacidade de consumo instalada mesmo com a pandemia, independente do auxílio emergencial que existe, e que existe uma migração que provavelmente vai continuar comprando online. E o auxílio emergencial, eu acho que inseriu bastante gente dentro desse mercado, provavelmente com a saída e a não recuperação na mesma velocidade vai excluir uma parcela da população, pelo menos desse consumo imediato, mas não vejo o e-commerce sendo muito impactado por isso, tá? O Marcos, se me permite, por favor, na sequência do que você perguntou, eu tenho sentido uma assimetria no crescimento de vendas maior no Nordeste. Vocês, talvez pelo auxílio emergencial ou por outras razões, vocês estão sentindo isso também, Júlia e Júlio? O que é que vocês estão achando? Se me permite, ministro, realmente está aqui dentro do que o Marcos trouxe, a questão do auxílio emergencial, né, no Norte e Nordeste, teve uma mudança gigantesca na participação do nosso negócio aqui, né? Tanto lojas físicas, quando começam a reabrir, quanto no online, né? Especificamente tratando do online, a nossa participação ela ganhou níveis assim impressionantes no Norte e Nordeste, que se mantém desde então, na pós-pandemia, foi crescendo, obviamente, de mês a mês. Ele chegou em níveis assim nunca antes vistos no nosso negócio, especificamente do e-commerce eu estou falando agora, né? Então, e até mesmo com dificuldade de abastecimento naquela região. Mas dá uma ordem de grandeza. Esse negócio de muito grande, muito pequeno, mais gordo. Eu vou falar o que eu posso, viu, ô, ministro? Assim, a gente ganhou, na média, 7 pontos percentuais. Não dobrou. Ele ganha, de participação, ele ganha 7 pontos percentuais em relação ao ano anterior, que é muito forte dentro do nosso negócio, né? Então, mesmo porque a gente está num negócio que o Sudeste também consumindo bastante dentro do online, mas o ganho de participação no Norte e Nordeste, 7 pontos percentuais de ganho de participação é realmente muito forte, né? Tirando 4 desses pontos aí do Sudeste, mais alguns do Centro-Oeste e do Sul. Então, realmente, e se mantém. O que eu quero dizer assim, está muito aquecido, até aproveitando um pouco da pergunta do Marcos, se mantém no mês de julho, agosto, né? Que a gente já terminou agosto agora, viu o número fresco, né? A gente acompanha essa parte, a gente tem 16 centros de distribuição por todo o Brasil, então a gente tem nessa pegada de entregar mais rápido, a gente analisa minuto a minuto os produtos para poder entregar com menor custo e mais rápido para esse cliente que está no Norte, que está no Nordeste, então, seja no interior da Bahia, seja em Belém, em qualquer lugar, né? Então, a gente faz essa operação e a gente percebe muito disso, né? Então, é realmente fantástico o desempenho e se mantém. O ponto se mantém. Pergunta não quer calar. Vamos continuar com esse investimento do governo, se é 300 ou 600 reais, vamos continuar, a gente acredita muito nisso, né? É aquela história de quem tinha muito pouco, né, tem um pouco mais, e que não tinha quase nada, como o Marcos trouxe, agora tem um pouco e consegue acessar. Então, aquela troca daquele refrigerador, comprar um celular, né? Então, realmente, isso foi impressionante aí, o desempenho dessas regiões. Ótimo. Grato. Tiago, você comentou um pouco a importância do canal direto de uma marca, né, para chegar no consumidor final. E durante esse processo de crescimento do e-commerce ou das vendas digitais, outras marcas, e nós comentamos isso logo no comecinho, começaram a perceber que essa familiaridade
com o e-commerce, com o digital, estimula muito que outras marcas cheguem mais próximo do consumidor final através de um canal direto como é o digital. Que outros aprendizados essas marcas podem ter quando migram para criar o canal direto de relacionamento e vendas com o consumidor final? Eu te diria assim aqui, quando a gente pensa nas etapas de um processo de compra, o digital ele passa a ter hoje quase que uma predominância, como sendo o momento em que o cliente vai conhecer a marca pelo primeiro momento e vai consolidar o seu processo de decisão de compra. E isso aqui passa pelo Google, pelas mídias sociais, pelos fóruns específicos, pelo YouTube e pelos sites das empresas, tá? E aí tem aqui uma jornada que ela hoje, cada vez mais, ela é complexa, ela não é linear, então é difícil de prever aqui um funil de compra onde o cliente começa numa etapa e termina exatamente na outra, de uma maneira linear e sempre da mesma forma. Então, é um processo complexo e, no meu ponto de vista, você precisa cuidar dessa jornada e cada vez mais investir tempo e análise e se basear em dados aqui para entender com o máximo de detalhe essa jornada de compra do cliente e cuidar para que em cada uma das interações o cliente tenha a melhor experiência possível, seja no portal direto, seja no marketplace, seja no varejo físico. Então, é uma jornada complexa e o ponto que eu trouxe antes, o papel da indústria aqui nessa digitalização da venda, ela se torna cada vez mais importante. Você precisa cuidar e ter os times e ter as pessoas dentro da empresa preocupadas com a experiência em cada um desses canais. A gente precisa cuidar dos clientes nas mídias sociais, seja ele comprando no Lenovo.com, seja no Marketplace do Mercado Livre, seja no 1P da Magazine Luiza, seja na loja física. Então, aqui a gente está falando do cuidado que a marca tem dentro dessa jornada digital, que é complexa, que não é linear, e que hoje se torna algo core dentro do negócio, cuidar e garantir que ele tenha a melhor experiência de compra, seja qual o caminho que ele vai fazer aqui. Muito bom. Júlia, nós estamos aí muito próximos, né, do lançamento da plataforma Pix de pagamentos instantâneos. Como é que vocês visualizam vai haver uma aceleração no mercado pelo uso do pagamento instantâneo e que outras consequências mais estruturais podem advir da utilização do pagamento instantâneo numa escala crescente no Brasil? A gente vê com excelentes olhos, tá? Qualquer novo meio de pagamento que tenha um papel de inserir mais a população dentro das possibilidades de pagamento online, pelo menos do nosso lado, são vistas com muito bons olhos, né? E o Pix ele vem exatamente para ajudar em frentes, para atuar em frentes em que consumidores não tenham talvez muito limite de crédito no cartão de crédito, enfim, facilitem bastante o pagamento instantâneo do que sai da conta do consumidor final, facilitando muito o processo, facilitando muito a usabilidade. É um meio de pagamento muito simplificado e que corta alguns caminhos. Então, a gente vê isso com excelentes olhos. Existe um aprendizado, né, para todo o varejo que vai passar a implementar o Pix, para todos os consumidores também a passar a usar, mas os consumidores vêm se acostumando cada vez mais rápido a usar novas tecnologias, principalmente para meios de pagamento, né? Então, a gente viu no último ano, né, praticamente, QR Codes, pagamento por aproximação, tem muita novidade dentro do mercado de meio de pagamento, wallets, né? Muitas possibilidades de pagamento online. Então, essas novidades nesse meio para o consumidor, elas vão ficando
cada vez mais frequentes e as pessoas vão ficando mais abertas à utilização desse tipo de serviço. Mas a gente vê essa como mais uma das iniciativas muito positivas para a inserção de mais usuários dentro do ambiente de e-commerce, para eles poderem comprar online e, inclusive, usar seus saldos em wallets, não só no online, mas também em varejos físicos, né? Eu estou falando aqui de uma inserção dos consumidores dentro das plataformas online, mas o Pix é muito mais abrangente do que isso. E, enfim, acho que é muito positivo. Marcos, Oi. O comércio online tem uma vantagem tributária? Nos Estados Unidos, por exemplo, eu vejo minha mulher comprando e não paga o imposto sobre vendas. Né? O VAT. Não, VAT não, isso é Europa. Bom, aqui no Brasil, como é que é isso? Tem uma vantagem tributária? Não tem nenhuma, ao contrário, tem algumas desvantagens, mas seguramente o Júlio, a Júlia podem explicar muito melhor isso, porque dependendo do estado, há uma incidência tributária diferenciada e obriga um sem número de processos adicionais. Mas, olha, eu prefiro que o Júlio detalhe um pouco mais, porque ele vivencia, ele estava reforçando o crescimento do Norte e Nordeste, e seguramente teve impacto para eles nesse aspecto. Exatamente, não. Exatamente, assim, foi essa época de benefícios no e-commerce, né, que no começo de toda essa operação, então existia, vamos ter um benefício em Goiás, vamos para Goiás, um benefício para Minas Gerais, e hoje tem a situação de casos específicos de que existem tributações extras, no caso do DIFAL aí, que a gente tem que honrar e pagar em algumas operações interestaduais, né, que acaba não só o custo, mas a própria operação, né, a dificuldade dessa operação, realmente leva tempo, demanda muita gente, e no final, esse desenvolvimento de sistema, né, que o ministro conhece bem, o sistema tributário do país não é tão fácil de lidar, mas a gente faz isso funcionar bem, né? Então, acho que, nesse sentido, a resposta é exatamente não temos um benefício fiscal assim forte para a operação do e-commerce como existia no passado. Agora, Marcos, uma outra pergunta, uma sugestão para o IDV. Se é assim, e se as vendas cresceram bastante, por que o IDV não faz uma demonstração de quanto imposto a mais o setor de varejo está pagando nessa pandemia? Porque esse dinheiro do auxílio emergencial ele está indo para o comércio e uma parte dele está voltando como aumento de impostos, não é isso? Perfeito. Isso tem a ver muito com as reformas tributárias que estão se discutindo, as diversas alternativas, mas acho que existe um elemento mais forte em tudo isso, é de que, dependendo da opção que se faça na reforma tributária, nós podemos, potencialmente, trazer para o país um acréscimo de arrecadação significativo na hora que você reduz a informalidade pela taxação digital também, tá certo? Então, isso traz uma transformação muito grande. Eu não sei se o Ricardo, nas análises que vocês têm feito sobre as propostas tributárias que estão por aí, Ricardo, gostaria de se posicionar entre as alternativas que estão sendo discutidas, aquelas que podem ter maior ou menor impacto, seja para a indústria, seja para o varejo. No nosso caso, olhando do lado da indústria, né? Obviamente tem o comércio, tem o lado da indústria de quem fabrica, né? Aí envolve IPI e fatura. A gente chama dessa pandemia fiscal, né? Infelizmente, essa complexidade, hoje, quando eu faturo uma máquina, um computador no centro de distribuição de São Paulo, pode ser, por exemplo, Magazine Luiza ou fora de São Paulo, tributação diferente, incentivos diferentes, o ministro Furlan deve lembrar que a nossa indústria é uma indústria incentivada, né? Desde 92, a lei de informática, que ela foi agora renovada, mas você tem essa guerra fiscal, né? Então, qualquer reforma tributária que venha a equalizar um pouco a guerra fiscal com a Zona Franca de Manaus, o resto do país, e a guerra fiscal entre os estados, primeiro ela simplifica a nossa operação, né? O que a gente gasta e investe com pessoas para
para você manter esse controle. A gente vende para todos os estados, tem uma fábrica aqui, às vezes tem produto nosso que vai para o Espírito Santo e acaba voltando para São Paulo por causa do salto tributário. Então, assim, apesar de ser uma indústria incentivada, qualquer simplificação de ter um imposto congregando IPI, PIS/COFINS, imposto de importação, talvez não, porque assim você não consegue, mas até ICMS, a gente vê com bons olhos, né? Quando a gente fala em uma indústria incentivada, é justamente para você poder fazer frente a essa guerra fiscal que existe no país há muito tempo. Ainda tem o dólar, né, Bloch? Ainda tem o dólar. Não, sem falar no dólar. Nesse é um bom ponto. Esse ponto, por causa da reforma da lei de informática e o incentivo de ICMS otorgado aqui no estado de São Paulo, somado com o dólar, o preço médio de computador aumentou mais de 30 e poucos %. Foi obrigado a aumentar, quando você faz a combinação dos dois fatores. Isso no meio de toda essa situação que a gente está falando. Bom, desculpa, Marco, só para complementar, então, a gente teve um aumento, né? Então o Bloch trouxe um aumento de quase 40% aí na máquina. Imagina no início da pandemia, né? Lá em março, todo mundo tendo que ir para casa. Então, assim, eu no meu caso tenho 2 filhos. Meus filhos começaram a fazer homeschooling lá, cada um com seu computador. Minha esposa não trabalha com computador. Então, assim, imagina o quanto explodiu a venda de computador. O Bloch, coitado, eu ligava para ele quase que todo dia. Falava, Bloch, meu amigo, então, assim, e essa dificuldade de repasse de preço, tivemos que segurar para não repassar tudo para o consumidor, fizemos ajuste, obviamente, mas impacto direto na cabeça. E aí a gente começou a brigar com o mundo, né, por necessidade de produto. Eu não estava brigando mais com o meu concorrente para trazer um pouco para mim, estava brigando com o mundo que também estava desesperado em consumir esses itens. Então, hoje a gente vê também um pouco de ruptura, pouco não, bastante ruptura nesse segmento, né, faltando um pouco de produto e deixando de vender aí para poder conseguir também girar essa máquina, né, Bloch? É interessante, porque nas apresentações iniciais, Júlia e Júlio comentaram uma visão de se reposicionarem como um ecossistema, que é um conceito, né, relativamente novo, mas fundamental, porque a organização que se enxerga como um ecossistema, ela muda o patamar de análise e, de fato, ela coloca o consumidor, o homem consumidor, no epicentro de tudo. Vamos pegar Júlia e Júlio, a dupla dinâmica. O que significou se redefinir como um ecossistema em termos de transformação organizacional, tanto no caso de uma empresa e de outra empresa? Começamos com a Júlia? É um ponto super importante, assim. Isso passa exatamente por ter o consumidor no centro das suas decisões, né? Quando a gente fala de ter um meio de pagamento, né? Uma unidade de negócio de meios de pagamento, a gente está garantindo segurança para o comprador e para o vendedor, né? Depois isso teve um spin-off, a gente tem vários outros serviços financeiros, mas a origem dessa unidade de negócio, ela vem exatamente de conseguir dar mais segurança e dar uma experiência melhor para consumidores e vendedores. Quando a gente fala de uma unidade logística, imagina, são mais de 11 milhões de vendedores dentro da plataforma, você conseguir garantir nível de serviço para o seu consumidor, né, que você consiga prometer prazos, né, razoáveis de entrega, prometer preços razoáveis de entrega ou frete grátis e garantir que essas entregas aconteçam no prazo certo, isso traz um salto de experiência de compra muito grande. Você conseguir controlar o nível de serviço de entrega de 11 milhões de vendedores é uma tarefa muito difícil para você conseguir garantir nível de serviço para o seu consumidor final. E a partir daí, né, a partir dessa visão do consumidor, também quanto que você não traz de democratização, de fato, né, do e-commerce no Brasil, quando você disponibiliza para todos os seus vendedores a mesma possibilidade de malha logística de nível de serviço. Então, você insere realmente muita gente, você tira do core, você tira determinadas atividades que não são core de algumas empresas, você traz para dentro do teu ecossistema, a tua capacidade de auxiliar essas empresas, ela fica muito maior. Mesma coisa em relação à publicidade, né? Você usar investimentos em marketing dentro de um ambiente onde o consumidor ele já está num estágio do funil de compra super baixo, né? Ele já está muito propenso a realizar a compra dele, você impacta aquele consumidor exatamente naquele momento. Então, quando você consegue amar, entre outros vários, né, produtos do ecossistema, quando você consegue, tendo o consumidor no centro do seu negócio,
criar unidades de negócio que suportem ele e, como consequência, também suportem bem o vendedor, você cria muita robustez para o negócio e você aumenta muito a longevidade desse negócio, né? As possibilidades, elas ficam, elas são muito ampliadas e as possibilidades que você tem de cada vez mais melhorar a experiência dos dois lados, ela é ampliada também. E no caso de vocês, Júlio, essa reconfiguração estratégica acelerou esse movimento recente que vocês fizeram de incorporar novas empresas que complementavam a oferta de vocês? Muito, muito, Marcos. Assim, é impressionante. É um prazer muito grande a gente falar desse assunto. Acho que a Júlia colocou muito bem aí. Eu acho que o ponto de você ver o novo consumidor, né, a quantidade de novos entrantes nesse negócio, que voltaram a fazer compras, né, nesse pequeno período, pequeno não, né, estou falando de 4 ou 5 meses aí, é muito grande. E eu tenho um caso muito específico da época cosméticos, né, então, beleza nesse caso, né, então a gente acreditava, nossa, agora beleza, como é que vai ser? O pessoal não está saindo mais de casa, a mulherada não vai se maquiar, né, então foi impressionante o que aconteceu, né, nesse mercado. Aí que a gente começou a vender primeiro, caiu um pouco a venda de shampoo, começamos a vender muito produto para os olhos, né? Sombra, batom, explodiu, né? Então depois o shampoo começa a tomar, e perfume que continuou, por incrível que pareça, o pessoal mesmo fazendo live está usando perfume aí, né? Então, e de clientes que nunca tinha feito, né? A gente tinha uma operação da época cosméticos, né? Operação super legal também, que faz parte do grupo, está dentro do nosso super app também. Explodiu, a venda de cosméticos também explodiu, foi super bem. E clientes que acessaram pela primeira vez. Uma senhora de idade que ligou no nosso televendas, que ela baixou o aplicativo e ela queria auxílio para poder fazer a compra pela primeira vez. O mais legal disso, eu cito esse caso que eu acho muito bacana, ela já voltou 2 vezes, já fez mais 2 novas compras dentro do próprio aplicativo, dessa vez sem o auxílio. Então, esses detalhes que a gente vê, tanto da parte do consumidor final, quanto esses nossos novos parceiros que estão dentro da plataforma como um seller dentro do nosso marketplace, que falavam assim, nossa, eu tinha operação só aqui em São Paulo e agora eu vendi para Goiás. Eu atendi um cliente em Goiânia, eu atendi um cliente no interior da Bahia, e ele fala assim, eu consigo fazer, eles gostam do meu produto. E tem um caso muito específico também, viu, Marcos, ministro, que a gente fez, eu falei com a Marta Medeiros um dia, que ela ligou, falou, nossa, eu estou com um pessoal do artesanato, eles estão passando muita dificuldade, eu queria ver um jeito dele, quando a gente lançou o Parceiro Magalu, queria ver um jeito de plugar isso. Eu falei, Marta, eu acho que é aquele mercado meio que informal. Eu falei, Marta, é o seguinte, você precisa apoiá-los para poder formar, né, deixar eles formais, fazer emissão de nota fiscal. A gente disse tudo muito rápido, ela fez todo esse apoio, nós cadastramos esses produtos específicos, coisas mais lindas. Tem até, se vocês digitarem no nosso aplicativo em Marta Medeiros, vocês vão ver os produtos. Eu falei, Marta, eu preciso do seu nome, você precisa ajudar com o seu nome aí para poder divulgar, né? A Marta tem uma rede social muito ativa aí, e aí a gente colocou, então tinha rede, aquele negócio de colocar no meio da mesa, não sei o nome, uns bonequinhos, ela colocou renda, e foi um sucesso. Nós vendemos tudo, nós compramos tudo direto, fizemos pagamento à vista para o pessoal do Nordeste, e chegou e vendeu tudo, né? Então, assim, ideia que pode acontecer de qualquer lugar do Brasil, de qualquer maneira, e vendemos até mesmo do Nordeste para o Nordeste mesmo, não tinha caído turismo, eles não estavam vendendo nada. Então a gente consegue apoiar, é muito legal essas histórias aí, como o ministro trouxe, poder mostrar, até falar com o Marcelo Silva, né, o presidente do DV, poder ajudar a gente a mostrar isso que aconteceu, né, Furlan? E porque realmente, quem gosta do varejo sabe que isso arrepia fazer isso, né? Poder contribuir, poder ver vendendo dentro da nossa plataforma, então acho que isso contribui bastante para o nosso ecossistema. E vamos lembrar, né, gente, o varejo e o comércio são os maiores empregadores privados do país. Exato. A recuperação do país vai passar necessariamente pela criação de estímulos que permitam a retomada responsável e consciente do mercado, via crédito, via benefícios que possam ser criados, porque essa máquina roda, cria renda, cria emprego, e o país pode... Alguém já usou a expressão, né? Que talvez a recuperação não vai ser em V, vai ser em J. Podemos sair de um patamar que estava um pouco mais baixo e ser maior ainda. Bom, eu fui aqui orientado pelo John que o nosso limite era 7h15, mas eu não vou perder a chance de fazer uma última rodada entre todos nós. E eu queria
pedir a cada um de vocês, de tudo que tivemos de transformação e que estamos vivenciando ainda, na visão de vocês, o que fica para frente e o que eventualmente foi exclusivo desse período e com a retomada pode eventualmente reduzir a sua importância ou até mesmo a sua ocorrência. Vamos começar então com o Ricardo, depois passamos para o Tiago, depois a Júlia e o Júlio. Vamos lá, Ricardo. Obrigado, Marcos. Eu acho que o que fica é essa aceleração, né? Em vários segmentos, a gente, assim, eu falo casa de ferreiro, espeto de ferro. Nós mesmos aqui na Lenovo, a gente teve que fazer várias transformações, desde o momento, o processo todo de você entregar um produto digitalmente e como fazer isso. Mas a gente conversa com clientes, sem dúvida, por exemplo, a educação, né? O setor de educação é um que acelerou e eu acho que não tem volta, né? A gente vê com clientes que estão dizendo, tem clientes que dizem, Ricardo, nós implementamos em 2, 3 semanas o que a gente tinha projeto para implementar em 3 anos. 3 anos. Telemedicina é outra coisa que eu acho que veio para ficar. Essa transformação a gente está vendo pelos clientes, hospitais, médicos, a facilidade do atendimento, a rapidez, isso também veio para ficar. O uso de novas tecnologias, mais tecnologia, inteligência artificial, se falou aqui em Big Data, né? Nunca foi tão barato você armazenar e tratar os dados, como é que isso vai ser usado aqui para frente, machine learning. Então, todas as tecnologias que a gente já vinha acontecendo, que se falava, né? Até um ano atrás, se você sentasse no almoço com CEOs, o tema principal é a transformação digital. Eu acho que muitos diziam, o que é isso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço uma indústria? Todos, sem exceção, hoje, foram forçados a acelerar isso, em qualquer segmento. Eu acho que vai ficar essa aceleração e é uma coisa sem volta. Como a gente vai tratar isso aqui para frente, como as empresas vão, eu acho que cada vez mais elas vão olhar dizendo esse novo normal realmente passa pelo digital e vai ficar assim. Ok. Tiago, na tua visão, o que fica e o que passa? Eu considero que o digital vem aqui muito mais para o centro do negócio. A gente está aqui nesse bate-papo com empresas que já têm uma maturidade digital mais acelerada. Já estão nesse mercado há um tempo, já entraram com o digital no meio da pandemia, mas não necessariamente uma realidade em todo o mercado. E acho que aqui o que a pandemia acelera, como o blog já começou comentando, o digital, ele quase que obrigatoriamente ele vem mais para o centro do negócio. E acho que o que ainda em complemento eu trago é a necessidade de cada vez mais as empresas investirem em formação profissional. E acho que ele é um negócio que exige um nível de sofisticação maior, ele é complexo, e ter os profissionais aqui que entendam de dados e que consigam trazer essa cultura analítica, essa cultura baseada aqui em análise de dados para dentro do negócio é importante, tá? Então, acho que complementa aí o que o blog começou a trazer muito essa importância de pensar aqui no desenvolvimento das pessoas também, com essa cultura digital. Perfeito. Júlia, e na tua visão? Acho que complementando um pouco, né, e de alguma forma também repetindo o que já foi falado, acho que fica uma aceleração muito forte da digitalização das pessoas e das empresas, né? Tem muitas empresas que tinham um plano de digitalização futuro e que trouxeram isso para curto prazo, mesmo quem não tenha conseguido ainda se digitalizar, claramente isso está sendo visto hoje como uma das prioridades, em termos de consumo, né, falando isso em relação a empresas, mas em relação a consumidores também. Eu acho que a gente está sendo muito confrontado em cenários de incerteza, né? Então, como é que a gente aprende a trabalhar, considerando que o futuro ele é um cenário de incertezas? A gente passou pela Covid, está passando pela Covid, que é um cenário totalmente imprevisível, ninguém poderia imaginar a dimensão que esse problema teria tomado. E olhar para o futuro e imaginar que a gente não vai passar por outros possíveis cenários inesperados. Eu acho que esse é um dos aprendizados que a pandemia trouxe, né? Como é que a gente se prepara para trabalhar com incertezas, né? Um outro ponto, acho que reforça
um pouco da visão de longo prazo que as empresas precisam ter. Né, eu falo isso pelo Mercado Livre, como foi importante a construção ao longo dos 21 anos de todo esse ecossistema, e por causa dele a gente conseguiu passar com forte crescimento nesse período. Se não fosse uma estrutura tão bem armada, a gente não teria passado com esse êxito todo. Então, acho que reforço da visão de longo prazo, estratégia de longo prazo são, acho que, um aprendizado importante. A importância da missão das empresas em relação a como contribuir para esse ambiente, né, macroeconômico, qual é a missão das empresas para ajudar os outros varejos, para ajudar no fluxo de caixa, na educação digital das pessoas. Então, acho que as empresas passam a ter uma missão ainda mais importante nesse sentido. E eu diria, como último ponto, a flexibilização dos processos de trabalho, né? Foi uma quebra muito grande de paradigma home office para muitas empresas. O próprio Mercado Livre, que tinha home office, passar a 100% home office, foi uma grande quebra de paradigma, áreas de atendimento ao cliente, enfim, e funcionou, né? Talvez não seja o melhor formato, 100% home office, todo mundo precisa conviver e é mais feliz convivendo com pessoas, mas, sem dúvida, a gente encontrou um caminho de produtividade, seja porque não pega tanto trânsito, seja porque tem capacidade de foco dentro de casa, que eu acho que fica como um aprendizado e uma mudança que esse período traz. Super obrigado. Júlio, eu queria só te provocar um pouquinho mais. Você pode voltar na pergunta original, mas eu queria te ouvir também um pouco a transformação da loja. Porque o Magazine, de fato, você lembrou, inovou com a loja sem estoque, com serviço, com treinamento, com ponto de experiência que ela criava naquele momento. E agora as lojas, de alguma maneira, estão desafiadas pelo crescimento do e-commerce e vão ter que se repensar. Então, te dou o direito de duas respostas. Boa, obrigado, Marco. Bom, eu acho que, na minha cabeça, assim, essa palavra digitalização... Júlio, deixa eu dar uma emendada nisso. Eu tenho notado também, até com pesar, que algumas redes tradicionais de lojas nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, estão perecendo, fechando. Então, a não evolução, ela pode ser fatal, né? Agora mesmo estou vendo uma grande cadeia de lojas de confecções, né, de roupa, lá do Sul, que anunciou que teve 75% de queda nas vendas no segundo trimestre. Então, vai haver uma mudança, né? Tem gente que vai morrer no caminho, porque vocês contaram muita, como diz no interior, muita vantagem aqui hoje, os três, né? Mas tem gente morrendo também, né? Claro. Sem dúvida alguma, assim, ótimas as perguntas, as colocações. Eu acho que eu estava começando a dizer assim, essa palavra digitalização tem momentos que ela assusta muita gente, né? Então, talvez, o que é digitalização, né? Uma palavra esquisita. Eu falo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender muito de tecnologia, como que eu começo, de que lado que eu começo. Então, eu acho que, como eu disse, assim, né, nosso trabalho com lojas físicas, né, o Magazine nasceu de lojas físicas, né, resultado de lojas físicas muito bom por muito tempo, e a gente começa a fazer esse trabalho um pouco mais lá atrás, e essa nova visão do papel da loja física nesse contexto, né, já emendando as perguntas aí, o consumidor se digitalizou, está se digitalizando já. Então, assim, a gente está vendo aí a negociação do TikTok, um aplicativo de celular, por 21 bilhões de dólares, 21, 22 bilhões de dólares. O Washington Post foi vendido por 320 milhões de dólares. O Washington Post derrubou o presidente americano, né? Então, assim, eu vejo minha filha editando... O Magalu vale 1,5 vezes o Banco do Brasil. Exatamente, exatamente. Então, a gente vê hoje, eu vejo minha filha de 6 anos editando um vídeo no TikTok, minha avó de 85, 84, quase 85, fazendo um pedido no aplicativo do Magalu. O consumidor está digitalizado, ele gosta, é mais fácil. E se minha avó, se outros clientes quiserem amanhã ir até a loja física, ele vai, está acontecendo. A loja física do Magazine Luiza, as lojas físicas, mesmo com lojas fechadas, cresceram 10% a venda em julho. Crescemos 182% no online e 10% da loja física. A loja física, ela respira bem, mas ela realmente tem que prover um novo conceito para apoiar o marketplace, o seller do marketplace, o cliente que compra um produto do nosso seller
né? Ele compra uma caneca de chimarrão e ele recebe no Nordeste e tem uma loja para apoiar esse cliente lá dentro. Então, assim, tem que modificar, tem que ser o apoio do seller, tem que ser o apoio do cliente, tem que ser o apoio do nosso parceiro Lenovo para amanhã capacitar o cliente que comprou um notebook. Se tiver um problema, vai ter esse apoio também. Então, assim, esse é o ecossistema que a gente está tratando aqui, né? Então, a gente continua abrindo loja com muito foco em desenvolver novas regiões, loja virtual, né, aquela que eu já expliquei para vocês no começo, as lojas convencionais, lojas de shopping. Então, esse é o nosso foco, o nosso desafio em prover todos esses projetos de digitalização que a gente tem, também dentro das lojas físicas, com um contexto um pouco diferente, né? Mas, claro, continuando vendendo e continuando crescendo, fazendo isso muito de uma maneira modéstia à parte, muito bem feita. Agora, aqueles que não aceleraram, a gente viu, viu as grandes empresas, inclusive, correndo para fazer isso acontecer. A própria Netshoes, vou dar um exemplo de Netshoes, uma empresa que a gente adquiriu há um ano atrás, teve um resultado espetacular, né? Assumiu uma liderança desse mercado esportivo aí. A Zatini, que é o nosso braço de moda aí, né? Também crescendo bastante, porque esse ecossistema está pronto. Sofremos muito, por exemplo, com futebol. Parou de vender chuteiro, ninguém jogava futebol, parou de vender camisa de time, né? Assim, parou, que eu quero dizer assim, diminuiu bastante. E mesmo assim, a gente se reinventa, traz isso para dentro do ecossistema. Hoje você pode comprar um produto da Netshoes, um tênis, e retirar numa loja do Magazine Luiza, né? Dentro do aplicativo Magazine Luiza ou dentro do aplicativo ou no site da Netshoes. Então, realmente, é como a gente enxerga, é o que a gente acredita e é o que a gente está fazendo já é realidade isso. Agora, de verdade, assim, o que eu sinto que todo mundo percebeu é o quanto faz falta o contato, né? Estar com as pessoas, né? Essa parte de estar junto, na própria cultura dentro da nossa companhia aqui, como muda. É muito legal a gente trabalhar no home office, funcionou muito bem do nosso lado, mas quando a gente está, parece que esse negócio é um pouco diferente, né? Então, eu acho que isso a gente está sentindo falta. Eu vejo o nosso time, aquele que brigava, quer trabalhar home office, e agora pede para voltar, fala, tá bom, já passei por isso. E eu acho que a única coisa que, no meu caso, a minha esposa, que está falando para mim agora que eu não trabalho muito não, que eu posso ficar mais no escritório, que eu já fiquei muito em casa. Então, acho que isso aí é o que mudou muito sério. O meu lado aqui, fiquei demais em casa. Bom, gente, eu acho que nós tivemos um excepcional bate-papo. Evidentemente, 3 organizações que, no contexto da pandemia, se deram muito bem, mas, mais importante, né, geraram insights, benchmarks, que o mercado como um todo pôde aproveitar, seguramente, com a contribuição de vocês nesse nosso papo aqui. Acho que voltamos àquele tema que nós comentamos, o dinamismo, e eu acho que o Júlio estava destacando bastante isso, e a Júlia comentou também, o que faz o setor de varejo tão vibrante é essa proximidade com o consumidor final. E à medida que muda qualquer coisinha com o consumidor final, ele precisa se reinventar, se reposicionar e, de alguma maneira, e nós temos acompanhado isso em diversas lives, eu acho que vocês concordam, tudo acelerou muito. E a capacidade das empresas mudarem rapidamente foi ainda mais forte e tem sido ainda mais relevante. De fato, a pandemia contemplou e premiou as organizações que tinham uma maturidade digital mais avançada e uma capacidade de agir e reagir maior do que outras organizações. E como bem disse o Furlan, destacou, algumas organizações no mundo, e não só no Brasil, a pandemia acabou precipitando a debacle dessas empresas, porque não tiveram a mínima capacidade de reagir, porque já sofriam de alguns males estruturais. Então, queria fazer um enorme agradecimento a Júlia, Ricardo, Tiago, Júlio, e passo a bola para o ministro Furlan para fechar como se deveria. Olha, eu aprendi muito com vocês. Então, foram quase 90 minutos muito bem empregados. E gostaria não só de agradecer a participação dos apresentadores, mas, em especial, desse craque
que se chama Marcos Gouveia de Souza, que é um condutor assim que quando tem partitura, ele toca com partitura, mas se não, ele consegue captar os sons todos e fazer uma boa melodia. E espero também que vocês, associados do LID, tenham gostado muito desse nosso encontro. E para quem não acordou ainda, é um wake-up call. Corram, porque o lobo está chegando. E que, para quem já se transformou nessa pandemia, boa sorte aí nos novos tempos, porque quando a pandemia amenizar, não é? Os desafios vão continuar também, e o novo normal, como foi dito aqui, vai ser diferente. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite, obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, Johnny. Obrigada a todos.